Boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo do horário que vocês estão entrando. Estamos começando a nossa terceira aula. Sou o professor Eduardo Verdi. Você já tem minha formação, as universidades e escolas que a gente ministra as aulas, né? Então vamos para a terceira parte é, do empreendedorismo, né? Plano de negócios, né? Então nós vamos começar e eu vou enviar para vocês também esse plano para vocês analisarem e terem vamos colocar assim, isso vocês podem utilizar para a maioria do período da vida de vocês. Quando vocês forem empreender, criarem novos negócios, será de muita importância para vocês. E seria bom que nós tivéssemos um feedback com vocês, porque aí nós podemos, inclusive, criar uma empresa juntos. Tá bom? Então vamos lá. Roteiro para elaborar um bom plano de negócios. Tá? Primeiro, constituição jurídica da empresa. O que seria isso? O nome da empresa. Tá? Constituição jurídica. Quais são os sócios dessa empresa? Tá? Se você abrir uma MEI, só você pode ter uma arrecadação anual até R$ 81 mil. Tá? Se você abrir uma empresa limitada, são 2 sócios. Não vamos falar de SA, que não seria o caso hoje de nós falarmos de uma SA. Tá? Então, seria a constituição, criação do contrato social. 2, descrever a constituição jurídica, firma individual, sociedade, como eu expliquei para vocês já, o nome da empresa e a partir daí a constituição jurídica dela. Tá? De extrema importância que o trabalhador tenha essa empresa dentro de uma legalidade de extrema importância. Tá? A seguir, nós temos a descrição do negócio. O que seria a descrição do negócio? O que vocês vão fazer? O que a empresa vai fazer? Ela vende pizza, ela faz jogos eletrônicos, ela desenvolve site, ela fabrica parafuso, a indústria, e a partir daí vocês vão analisar. Tá? Então, a descrição da empresa. Vocês estão vendo que a gente está colocando para vocês uma receita de bolo. Tá? O histórico. Como surgiu a ideia e como como ela será desenvolvida, como ela será acompanhada essa empresa. Por isso que é necessário um cronograma, uma receita de bolo, ok? Em seguida, tá? Os produtos, serviços que essa empresa vai desenvolver, o que ela vai ofertar no mercado, o que ela vai, como eu falei agora para vocês, vai fazer parafuso. Vamos fazer distribuição de café, um exemplo. Vamos dar aula aqui, como eu estou dando para vocês, que eu necessito ter uma empresa aberta também para alguns tipos de aulas. Outras eu sou CLT. Perfeito? E aí nós vamos na descrição dos produtos e serviços que serão feitos. A definição da tecnologia. Que tecnologia vai ser usada na empresa? Quais são os programas a serem usados? Qual é o ciclo de vida de cada produto e qual serviço? Estão vendo que isso não é uma coisa simples, tá? Qual o tempo? Nós vamos vender, vamos fazer uma padaria. Quanto tempo nós podemos vender esse pão? Quanto nós vamos produzir para não existir perdas? Né? Definir o posicionamento da marca. A marca que vocês vão criar. Qual é a posição dessa marca? Qual é a ideologia dessa marca? Ok? Descrever as diferenças entre a empresa e a concorrência. Sim, entre a concorrência. Se você não souber o que o teu concorrente desenvolve, o que ele faz,
a forma que ele faz. Então é de extrema importância que nós saibamos o que o nosso concorrente desenvolve, o que o nosso concorrente pensa. Inclusive até se ele tem capital de giro, que nós vamos falar mais para frente agora. Até para saber se ele tem cacife para brigar com você, ou se você tem cacife para brigar com ele dentro de um mercado. Senão os dois quebram, se não houver isso. Ok? Quem é esse mercado consumidor? Quais são as pessoas que vão consumir o seu produto? Vamos dar um exemplo. Se você abrir uma pizzaria nos Jardins, você tem um público-alvo, ela vai ter um outro preço, inclusive o produto é outro, as suas instalações são outras. Se você abrir, vamos dar um exemplo, na Brasilândia, você vai vender até mais pizzas, mas já é um outro material, um outro público-alvo, é um outro público financeiramente modificado do que os moradores do jardim. Até os funcionários, uniformes, tudo isso é implicável, tá? Qual a quantidade desejada? Quanto você pretende vender? Qual a sua estimativa de venda? Se você não souber isso, são pesquisas, tá? Um exemplo, quem tem posto de gasolina, vai comprar um posto de gasolina, ele passa uma semana contando quantos carros passam em cada lado da avenida, na mão direita e na mão esquerda. Quantos carros passam por horário, dependendo do horário, é tudo feito umas pesquisas de conhecimento para você saber quanto você precisa comprar de combustível, um exemplo. Tá? Quantos carros vão entrar no seu posto de gasolina? Tá? Qual o tamanho desse mercado? Você tem que saber qual é o tamanho do mercado, ou então o mercado da sua micro-região. Tá? O mercado da sua micro-região. Tá? Quando eu falo micro-região, é o mercado do bairro onde você está. Tá? Dependendo do seu negócio, você vai vender só no seu bairro. Tá? Um exemplo aqui, eu moro aqui no Tatuapé. E aqui é um bairro médio e nós tínhamos vários mercados pequenos, familiares, que atendiam muito bem a população. Tá? É uma população mais envelhecida aqui no Tatuapé, tradicional. E vem um mercado grande, numa periferia, chamado Lopes, um mercado da periferia da Zona Sul. Tá? Quebrou todo mundo. Eles atendem bem, razoável. Mas o preço deles, eles quebraram todos os mercados pequenos que tinham aqui. Para não falar que quebrou todos, ficou só um, sobrou só um. Tá? Que é dono do imóvel, então ele não precisa pagar aluguel, então ele consegue equilibrar financeiramente as situações. Mas o outro arrebatou tudo, ok? Descrever a razão que levaria as pessoas a comprar os seus produtos, os seus serviços. Qual é o atrativo? Qual é o marketing que você vai usar? Que modelo você vai usar de marketing? Quais são os atrativos que você vai utilizar, fora a qualidade de material, que você vai trazer para a sua clientela? Perfeito? Qual é o atrativo disso tudo? Localização. Se você abre um comércio, a localização é extremamente importante. Se você abre um serviço, nem sempre você precisa ter um ponto comercial. Se você abre uma empresa de logística, para você se localizarem melhor, para você abrir uma empresa de logística, você tem que estar perto das grandes avenidas ou perto das grandes estradas, que vão levar para o porto ou vão levar para o interior de São Paulo. Perfeito? Tá? Compatível com o serviço proposto e com o seu mercado consumidor. Sim, para saber se esse local onde você pretende colocar
Por isso que você vai abrir um comércio, você precisa ter muito cuidado com isso, tá? Eu tive um aluno que ele fez um curso de cabeleireiro, barbeiro, tal, que era uma grande moda, ainda é, todo mundo cuidando da barba, tudo direitinho. Ele abriu um salão de cabeleireiro na rua onde tinham 15 cabeleireiros, ou barbeiros, cada um cobrando R$ 10. Claro que estavam todos falidos. Claro que todos não conseguiriam comprar o almoço. Então você tem que ter essas visões e a gente está aqui para ajudá-los, tá? O mercado concorrente. Quem são os seus concorrentes? Quando eles iniciaram, como eu estou falando agora dessa rua com 10, 11, 12 barbeiros ou cabeleireiros, a mesma coisa. Então você tem que saber quem é o seu mercado concorrente, se eles estão há muito tempo no mercado, se eles já têm uma clientela formada, quais são as suas vendas, o que você imagina vender ali ou prestar serviço. Uma barbearia, no mínimo você tem que fazer 10 barbas por dia, no mínimo, e não pode esquecer que você trabalha em pé. Você vai ficar profundamente cansado também. Então é necessário uma análise profunda disso também, dessa situação. Como está a marca no mercado? O que é isso? Como está a marca dos seus concorrentes? Como eles estão? A marca está queimada, não está bem, né? Nós tivemos várias marcas que abrem, estouram, e logo em seguida ela quebra, porque ele não se sustenta na sua qualidade de serviço. Tá? Ser persistente e criativo, isso é só uma dica para vocês. Tá? Mas lembrando que quem presta serviço não vende banana. Tá? Está vendendo a qualidade e a sua capacidade. Quanto vocês vão cobrar de preços? Como está o seu preço em relação aos seus concorrentes? Igual, maior ou menor? Qual a diferença? Explique o porquê. O seu preço está voltado para a demanda? Está voltado para os seus custos ou para a sua concorrência? Então, o seu preço você tem que definir. Se é para brigar pela concorrência, como os postos de gasolina brigam, tá? Para demanda, quanto mais cliente, você abaixa o preço e tem bastante cliente, mas o seu lucro, a tendência do seu lucro é diminuir, porque você vai ter uma mão de obra maior. Vai vender mais? Vai, mas para vender mais você tem que ter uma mão de obra muito maior, tá? Ou os custos. Os meus custos são altos, então eu tenho que colocar meus preços lá em cima. Não, meus custos são baixos, como eu falei do mercadinho aqui perto. Ele é dono do imóvel. Então, o preço dele, ele consegue competir com outro mercado grande. Tá? Porque ele não paga aluguel. Tá? E um aluguel hoje, você pode colocar no mercadinho, hoje é 10 mil. No mercado grande é 40 mil reais. Então, você vê que você consegue equilibrar desde que o imóvel seja seu. Tá ok? Pessoal, nós temos mais complementos que nós vamos deixar para a próxima semana. Agora eu agradeço para vocês, eu deixo assim. Façam o que nós estamos pedindo lá no sistema, tá bom? Eu que agradeço. Vai estar no YouTube. Coloque lá, gostei, não gostei. Comente o que nós estamos passando para vocês. Se é útil, não útil, o que vocês quiserem. Querem criticar, critiquem, querem elogiar, elogiem, fiquem à vontade. Eu estou aberto com vocês e necessito a ajuda de vocês também desse feedback. Tá ok? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Obrigado.